Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, nossa matéria de hoje, doenças causadas por micro-organismos. Presentes em todos os ambientes e superfícies não estéreis. Os micro-organismos são seres invisíveis a olho nu, que podem fazer mal à nossa saúde, provocando doenças graves e até letais. Conheça mais sobre as doenças infecciosas e saiba como preveni-las. Panorama geral das doenças provocadas por micro-organismos. As doenças infecciosas são os distúrbios causados por micro-organismos como bactérias, vírus e fungos. Em algumas figuram entre as 10 principais causas de mortes no mundo. A princípio, muitos desses organismos vivem no corpo humano e em condições normais. São inofensivos ou até úteis, mas sob certas condições, alguns organismos podem ser bastante prejudiciais. Ao passo que alguns desses males infecciosos podem ser transmitidos de pessoa para pessoa, outros são transmitidos por insetos ou outros animais. Ainda existem aqueles transmitidos pelo consumo de água ou alimentos contaminados e até por exposição ambiental. Com efeito, infecções leves podem responder a repouso e cuidados caseiros, em contraste com outras que possuem alto potencial de gravidade e colocam a vida em risco, carecendo de hospitalização para adequado tratamento. E existe ainda doenças causadas por micro-organismos, como o sarampo e a catapora, que podem ser prevenidas por vacinas. Vamos falar mais sobre isso. Para começar, alguns conceitos relevantes. Primeiramente, é interessante saber um patógeno é um micro-organismo com potencial para causar doenças. Infecção é a invasão e multiplicação de micróbios patogênicos em um indivíduo ou população. Já o termo doença é quando a infecção causa danos às funções ou sistemas vitais do indivíduo. Para causar uma infecção, os micro-organismos devem entrar no organismo, mesmo que superficialmente, como na pele, a saber, o local em que eles entram é conhecido como porta de entrada. Vejamos o que é isso. As principais portas de entrada são trato respiratório, boca e nariz, por exemplo, vírus da influenza que causa gripe, ou vírus do coronavírus também. Trato gastrointestinal, boca, por exemplo, salmonella sp, que causa salmonelose. Trato urogenital, por exemplo, Escherichia coli, que causa cistite, que é quando a gente vai ao banheiro e fica fazendo xixi aos pouquinhos. Quebras na superfície da pele, por exemplo, Clostridium tetani, que causa o tétano. Feridas abertas, tem que ver de que é feita essas feridas, onde a gente se cortou. Doenças causadas por bactérias. Algumas espécies de bactérias são responsáveis por causar doenças conhecidas. Veja a seguir alguns exemplos. Seus agentes causadores, principais sinais e sintomas, formas de tratamento e prevenção. Leptospirose,
causada pela Leptospira interrogans. Trata-se de uma infecção potencialmente séria, transmitida através do contato com a terra e a água contaminada. Além disso, também ocorre em muitos animais domésticos e selvagens, incluindo ratos e cães, os quais atuam como portadores e transmitem as bactérias em sua urina. Por exemplo, o rato faz xixi na água parada que está lá. Aí a pessoa vai e se contamina através dessa água. Em resumo, a doença ocorre em duas fases. Na primeira, que acontece de 5 a 14 dias após a infecção. Há surgimento de febre, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares intensas nas panturrilhas e nas costas, e calafrios. A maior parte das pessoas se recupera em cerca de 7 dias. Na segunda fase, os sintomas reaparecem após alguns dias, como resultado da inflamação causada pelo sistema imunológico, à medida que elimina a bactéria do corpo. Então, a febre retorna e se iniciam sintomas de meningite, rigidez no pescoço e dor de cabeça. Se a leptospirose ocorre durante a gravidez, o risco de aborto espontâneo aumenta. O tratamento geralmente é feito com antibióticos sob acompanhamento médico. Infelizmente, não existem vacinas para prevenir a doença. As medidas preventivas incluem saneamento básico, controle de roedores, educação para que a população evite o contato com água ou lama de enchentes e higiene adequada de reservatórios de água. Hanseníase, causada pela Mycobacterium leprae. Com certeza é uma das doenças mais antigas da humanidade, que devido à sua elevada carga, permanece como um importante problema de saúde pública no Brasil. Seu agente etiológico tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos. Etiológico, tá, gente? E atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, com capacidade de ocasionar lesões neurais e conferindo à doença um alto poder incapacitante. Os sinais e sintomas mais frequentes são manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica ao calor e frio, tátil ao tato, e a dor que pode estar principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no tronco, nas nádegas e nas pernas. O tratamento é feito sob indicação e acompanhamento médico e deve ser iniciado o quanto antes, tá? Pois o antibiótico pode deter a progressão da doença e evitar a transmissão. Por consequência, o diagnóstico precoce, o tratamento e a investigação de pessoas que convivem ou conviveram de forma prolongada com pessoas diagnosticadas também são importantes na prevenção. Meningite bacteriana, causada por vários tipos de bactérias. A meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Trata-se de uma síndrome na qual o quadro clínico é grave. Por isso, é importante procurar atendimento médico o mais rápido possível. Os sintomas incluem início súbito de febre, dor de cabeça e rigidez do pescoço.
Da mesma forma, podem ocorrer outros sintomas, como mal-estar, náusea, vômito, fotofobia, aumento da sensibilidade à luz, confusão mental e, com o passar do tempo, alguns sintomas mais graves podem aparecer, como convulsões, delírios, tremores e coma. A transmissão é principalmente de pessoa a pessoa, por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções das vias aéreas superiores, do nariz e da garganta. Existem medidas de prevenção primária, como as vacinas, que estão disponíveis para a prevenção das principais causas de meningite bacteriana. Ademais, outras formas de prevenção incluem evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados e sempre limpos. Salmonelose, provocada pelas espécies Salmonella entérica e Salmonella bongori. Esse agente etilógico causa intoxicação alimentar. Em alguns casos, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte. Assim, a transmissão se dá pela ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais, como galinha, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cachorros e gatos. Desse modo, qualquer alimento que venha desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes pode ser considerado vias de transmissão da salmonela. Os sintomas são semelhantes a outros problemas gastrointestinais e o diagnóstico é confirmado por meio de exame de sangue e fezes. Consequentemente, os principais sinais e sintomas são diarreia, vômitos, febre moderada, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios. Geralmente, o tratamento não requer hospitalização, mas deve ser acompanhado por um profissional. Doenças causadas por vírus. As doenças causadas por vírus, também conhecidas como viroses, são bastante comuns. Existem viroses que são relativamente simples, como os resfriados. Em contrapartida, há aquelas que desencadeiam quadros mais graves, até mesmo sem cura, como é o caso da AIDS. Agora, confira exemplos de enfermidades causadas por vírus. Catapora, causada pelo vírus varicela zoster. A princípio, essa infecção é altamente contagiosa e acomete principalmente crianças. Ela causa erupções cutâneas com coceira sob a forma de vesícula pequenas e elevadas, bolhas ou clostas, e seu diagnóstico é sintomático. Os casos leves requerem somente tratamento dos sintomas. Por ser muito contagiosa, a prevenção consiste em evitar o contato com indivíduos doentes. Portanto, o isolamento da pessoa infectada previne a disseminação da infecção. Por isso, quando estamos com catapora, não devemos vir para a escola. A vacina faz parte do calendário de imunização do Sistema Único de Saúde e está disponível na tetra viral, que previne sarampo, rubéola, cachumba e varicela, catapora em suas formas graves. AIDS,
causada pelo vírus HIV. É uma infecção que destrói progressivamente certos glóbulos brancos do sangue e pode provocar a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que tem como principal característica destruir a imunidade do indivíduo e abrir espaço para outras infecções oportunistas. O HIV é transmitido através do contato com um fluido corporal que contenha o vírus ou célula infectadas com o vírus, como sangue, o sêmen ou líquidos vaginais. Por certo, o diagnóstico e tratamento exige orientação e acompanhamento multidisciplinar. Os medicamentos antirretrovirais podem interromper a reprodução do HIV, fortalecer o sistema imunológico e, dessa forma, tornar as pessoas menos suscetíveis à infecção, oportunistas. Mas os medicamentos não conseguem eliminar o HIV. Ainda não há vacina contra HIV. Assim sendo, a prevenção consiste num conjunto de medidas que incluem tratar os portadores da infecção por HIV, apesar de não ser 100% eficaz. O uso de camisinha reduz significativamente a possibilidade de transmissão por vias sexuais. Pare, viva mais, com saúde. Doenças causadas por fungos. Algumas enfermidades provocadas por fungos são bastante conhecidas pela população em geral. O que muitos não sabem é que, apesar de aparentemente inofensivas, podem causar problemas graves quando aliadas à imunidade baixa. Candidíase, causada por fungos da família Cândida. A família é composta por várias espécies, sendo a mais comum Cândida albicans, que apesar de habitar naturalmente o corpo humano, pode causar diversos tipos de infecção no organismo, sobretudo quando a imunidade está prejudicada. Afeta principalmente dobras da pele, como virilha, axila e entre os dedos das mãos e dos pés, como também as unhas, e pode atingir mucosas como boca, esôfago, vagina e reto. Em casos extremos, a infecção pode se agravar a ponto de se disseminar pela corrente sanguínea, a atingir órgãos como pulmão, coração ou rins, ou os rins, né? Panorama geral das doenças provocadas por micro-organismos. Nós já até vimos isso. São as doenças infecciosas, são os distúrbios causados por micro-organismos, como bactérias, vírus e fungos. E algumas figuram entre as 10 principais causas de mortes no mundo. A princípio, muitos desses organismos vivem no corpo humano e em condições normais. São inofensivos ou até úteis, mas sob certas condições. Alguns organismos podem ser bastante prejudiciais, ao passo que alguns desses males infecciosos podem ser transmitidos de pessoa para pessoa. Outros são transmitidos por insetos ou por outros animais. Ainda existem aqueles transmitidos pelo consumo de água ou alimentos contaminados e até por exposições ambientais.
Com efeito, infecções leves podem responder a repouso e cuidados caseiros, em contraste com outras que possuem alto potencial de gravidade e colocam a vida em risco, carecendo de hospitalização para adequado tratamento. E existe ainda doenças causadas por micro-organismos, como o sarampo e a catapora, que podem ser prevenidas por vacinas. Até a próxima aula, fiquem com Deus e peçam à mamãe para dar uma olhada na carteira de vacinação de vocês, tá bom? Beijo!